uruguaios e vai com força máxima para a partida contra o Criciúma. A reportagem é de Alcilene Brito. Fala, Alci. O Flamengo ainda não teve novas contratações, mas conta com um elenco forte e um quarteto que é muito especial para a torcida. Os uruguaios Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta já estão de volta ao ninho e fizeram o primeiro treino após retornarem da Copa América. Já descansados, o grupo mostrou vontade para jogar. A tendência é que Tite utilize os jogadores na próxima partida. O técnico Tite terá praticamente todo o elenco de volta. Durante esse período com desfalques, o Flamengo atuou 9 vezes, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Além das ausências pela Copa América, o time também teve baixas por lesões. Por enquanto, o rubro-negro não vai poder contar com Alan, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Bruno Henrique, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Gabigol segue treinando normalmente. A última vez que Tite teve o elenco quase completo foi na goleada em cima do Vasco por 6-1. O time está a 2 jogos sem vencer e vai com praticamente força máxima em busca de uma vitória. Vene Casagrande, tem a provável escalação desse Flamengo ou a escalação do Flamengo? Temos a provável, porque o Tite hoje esboçou o que ele pretende levar a campo contra o Criciúma no sábado. Lembrando que tem mais uma atividade antes desse duelo, que será nessa sexta-feira pela manhã, e depois a delegação embarca então, para... amanhã você também já tem mais informações. Amanhã a gente talvez, vai ter mais atualizações. Não, né? Mas quando o Tite esboça assim, num pré-jogo, é porque ele já está pensando nesse time de fato. Talvez amanhã ele faça apenas alguns ajustes, treinamento de bola parada, porque o Tite gosta muito de fazer isso antes do jogo. Então o provável time tem Rossi no gol, o Wesley mantido na lateral direita, mesmo com o retorno do Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz mantido também como titular. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas mantido, mesmo com o retorno do Vinha. No meio de campo, aí ele coloca Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. E no ataque, Cebolinha retornando ao time titular e Pedro ao lado dele. Então, dos uruguaios, apenas 2 voltam ao time titular, pelo menos foi o que esboçou hoje o Tite. O De La Cruz e o Arrascaeta, que de fato foram os 2 que mais fizeram falta, digamos assim. O Vinha também fez muita falta. Eu até imaginava o Vinha retornando ao time titular, mas também... Por que você acha que não retornou o Vinha? Pode ser a parte física, porque o Vinha ele demonstrou cansaço físico durante a Copa América. O próprio Bielsa, treinador da seleção uruguaia, mencionou isso. Mas, independentemente disso, pelo menos fica à disposição. Isso já ajuda, porque antes nem à disposição estava. Se o Ayrton Lucas se machucasse, o Léo Pereira teria que jogar improvisado na lateral esquerda, a gente imagina... embora tenha dado conta do recado. Sim. Mas com De La Cruz voltando, para mim o Flamengo já ganha e muito, porque para mim foi o jogador que mais fez falta ao time do Flamengo durante esse período. A gente não vai ficar aqui especulando o que é a escolha do Tite ou não, mas a gente falou aqui que o Ayrton Lucas foi um personagem que não aproveitou esse momento, esses 9 jogos, essa lacuna sem os grandes personagens, né? De uma escala de todos que tiveram oportunidade, ele ocupou a última posição e ele é o que não saiu do time. Então pode realmente ter aí um problema físico por parte do Vinha e não a questão do Ayrton Lucas ter se firmado. Ou você discorda, Pedro? Eu discordo. Sério? Eu acho que ele não aproveitou a maior parte dos jogos. Mas se você for parar pra pensar nos últimos jogos do Ayrton Lucas, ele fez gol, ele deu assistência, ele fez gol contra o Atlético, não foi contra o Atlético? Ele fez aquele golaço? Ele fez o golaço. Tanto é que ele fez assim pra torcida. E deu assistência pro Pedro também no cruzamento naquela partida onde o Flamengo empatou. Então, assim, eu acho que na reta final o Ayrton Lucas acabou fazendo por merecer essa manutenção da titularidade. Mas eu acho que no mundo ideal, o Vinha é mais jogador que o Ayrton Lucas e ele vai conseguir essa vaga naturalmente. Mas eu acho que a manutenção do Tite não é porque... Isso é só um achismo, tá? Não é porque o Vinha voltou mal. É porque ele quis dar sequência para o Ayrton Lucas, que veio participando de gols. Ô, Vene Casagrande, você concorda com isso? Concordo. Porque às vezes a nossa régua aqui, porque a gente fez vamos olhar todo mundo, né? E ele acabou sendo o último, mas não quer dizer que ele foi uma porcaria, né? Não, é exatamente isso. É porque quando a gente... que os outros talvez foram muito bem. É porque quando a gente fala assim que o Ayrton Lucas não aproveitou da melhor forma, porque o Ayrton Lucas pode apresentar algo melhor do que ele apresentou durante esse período. Sim. É um jogador que é muito bom, é um lateral esquerdo que é muito qualificado. Pegou a seleção brasileira. Pegou a seleção brasileira, exatamente. Mas se eu pudesse escolher o meu titular, seria o Vinha. Eu acho o Vinha mais completo. Me lembra muito o Felipe Luiz, não estou comparando os atletas, mas estilo de jogo na lateral esquerda. Um lateral muito mais construtor. O forte do Ayrton Lucas é ida ao ataque. Mas ali na ponta esquerda já tem o Cebolinha. Então, por conta de estratégia, eu escolheria o Vinha. Mas também não é nenhum absurdo a manutenção do Ayrton Lucas na lateral esquerda. Repito, o mais importante é ter alguém à disposição para essa posição.
Porque eu nunca vou ser a favor de ficar improvisando jogador em determinada posição, como o Léo Pereira fez. Mas gosto de sempre mencionar isso. O Léo Pereira deu conta do recado, mas o ideal é você ter 2 jogadores à sua disposição. Vene, tem atualização sobre a situação do Gabigol ou tudo na mesma? Tudo na mesma, inclusive, foi o que a gente mencionou ontem. O próprio Gabigol veio nas redes sociais hoje falar: alguém vai pedir desculpa pelo que foi noticiado, porque, de fato, assim, até o momento, não procede. E foi o que a gente falou aqui ontem. Ele está liberado para jogar. Não teve nenhuma mudança no julgamento dele. Inclusive, deve ser horrível odiar o Vene Casagrande, porque quando eu falei isso aqui ontem, muita gente debochando, falando assim: a Globo está dizendo que ele não pode jogar e o SBT está dizendo que ele pode jogar. Mas quem será que está certo? Não teve nenhuma fumacinha para sair aquela notícia? Não teve nada Fontes disso. Águas de Lindóia. Assim, com todo respeito a quem noticiou isso, mas, de fato, não teve nada. Tanto é que o próprio jogador veio publicamente. Que acontece E ele quase não faz isso, né? Tem um ponto que é muito importante. O Gabigol, na entrevista que ele dá ao Podpah no final do ano, que é meio que de praxe, ele fala: cara, eu praticamente não respondo porque eu não vejo nada. Eu praticamente não vejo nada. Eu não entro em rede social, eu tenho minha rotina. Isso foi tão grave, na minha visão, porque foi grave você falar que o jogador não pode jogar, que o processo foi anulado, não sei o quê, que ele veio às redes sociais se manifestar para desmentir jornalista. Geralmente, quando ele faz alguma graça, é na câmera ali. Agora, ele ia até a rede social, é porque de fato incomodou. E assim, né? eu acho o seguinte, também, se a gente for para analisar, os próprios advogados foram pegos de surpresa. Sim. Porque imagina, você é o advogado, você está sendo pago para defender uma pessoa, um atleta, e você ficar sabendo na imprensa que o julgamento foi anulado, os próprios advogados acharam estranho. Né? O departamento de futebol do Flamengo também achou estranho. Então, assim, ele segue normalmente liberado, como a gente mencionou aqui ontem, não teve nenhum problema com ele está liberado. Por que ele está liberado? Porque efeito suspensivo ainda está valendo, isso precisa ser dito. E aí o julgamento dele no CAS ainda não tem uma nova data, entende? Tudo na mesma, então. Olha que o Fluminense terá um incentivo a mais para escapar